quarto dia de FESQUA 2024. Nós estamos aqui no estande da Perfil Alumínio do Brasil, diretamente da FESQUA. Montamos aqui um estúdio acústico, totalmente acústico. E hoje, nesse mais uma oportunidade, na verdade, de conversarmos e dialogarmos e, por que não, difundir informações. Aqui no Perfilcast, o podcast da Perfil Alumínio. E eu estou aqui com a presença de uma pessoa que é o idealizador disso aqui tudo. Está aqui do meu lado. E aí, pessoal? Se apresente, quem é você? Eu sou o Cadota, gerente de marketing da Perfil. Participando pela primeira vez desse podcast aqui, é muito legal essa experiência, né? Porque aqui a gente está com grandes amigos, pessoal da Udinese, né? Vem na prática que o sistema funciona, o desempenho acústico funciona. No meio de uma feira, a gente gravando podcast. É legal, Mas né? é Cadota, eu não conheço como Cadota, Rodrigo. É Rodrigo Cadota. Você sabe quando a gente chama ele de Rodrigo, ele já fica, opa, tô ferrado. É igual a mulher quando chama pelo sobrenome. Alguém tá nervoso comigo, né? Isso é uma coisa errada. E eu vou apresentar aqui também os meus amigos aqui da Udinese. Por favor, se apresentem aos nossos amigos. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui direto do estande da Perfil, nesse estúdio bem montado aqui para fazer esse podcast. É uma honra estar com vocês aqui. Toda nossa. Saber que iniciamos essa trajetória aí há uns 15 anos atrás, Por aí. eu imagino. Por aí. E você já começou bem, hein? O sistema acústico realmente funciona. Mas quem é você? Fala para os nossos amigos. Na verdade, todo mundo te conhece. Mas é bom. Eu me chamo João Vieira, eu sou o diretor da Udinese. Estou à frente dos negócios já há um bom tempo. Ótimo. E acho que é isso, né? E a sua destra aí? Quem tá aí? Aqui está o meu amigo Marcelo Angeli. Nosso gerente de marketing. Por favor, Marcelo, se apresente. Boa tarde, pessoal. Muito legal estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu sou Marcelo Ângeles, sou gerente de marketing da Udinese. Estou aqui fazendo essa dobradinha de marketing com o meu amigo Cadota, ou Rodrigo, para quem preferir. A gente que tem a honra e a responsabilidade de fazer muito disso aqui acontecer, né? Com certeza. Dos estandes, dos produtos, de chamar os clientes, enfim. Antes de mais nada, parabéns para vocês, né? Que fizeram duas grandes obras de arte. Verdade. Nesse estande, como o nosso. Estamos aqui vizinhos aqui ao stand da Udinese. Acho que são dois stands que ficam bem cheios, assim, né? Então, repleto. Tempo inteiro. Vamos lá. Legal que daqui dá até pra ver a da Udinese. A gente vê a movimentação ali, aqui atrás no perfil também. Cara, vamos começar então? Vamos lá. Vamos pra cima? Vamos lá. Cima. Café com leite ou um negócio mais apimentado aqui, o nosso bate-papo? Vamos criar polêmica, discussões. Você que manda, meu amigo. Vamos pra cima. Vamos lá, vamos pra cima. Eu acho que é interessante, a gente sempre tem o início do nosso podcast falando um pouquinho das empresas, né? Então, apesar da Udinese, empresa do Grupo Azabloy, ser uma empresa muito conhecida, mas eu acho interessante vocês falarem um pouquinho pra gente aí, um pouquinho da história da Udinese, da essência da Udinese, falar um pouquinho dessa trajetória de sucesso de vocês. Vocês são referências no mercado, mas acho que é bom a gente começar falando aí para os nossos amigos ouvintes. Bom, Udinese foi uma empresa fundada em 1966, ela é pioneira no desenvolvimento e fabricação de componentes para a esquadria. Tivemos ao longo, eu ficaria aqui horas e horas falando um poupouco da história da Udinese, porque são tantas histórias. Verdade. E eu particularmente que estou 35 anos na empresa, então eu tenho muitas histórias. Já viu muita coisa. Eu não conto a história, eu passei pela história e acabo Mas contando. começou lá de baixo. Comecei lá embaixo. Bom, já falei que a Udinese foi pioneira no fabricação e desenvolvimento de componentes para a esquadria. É a primeira empresa do segmento certificada ISO 9000. Foi um marco bem relevante para nós. Foi bem perceptível para os nossos clientes também. E nos anos 2000, eu estou contando os principais pontos, foi o que me veio à cabeça. Os marcos, né? Os milestones, aí, como dizem. No início dos anos 2000, a Udinese, por uma estratégia dela, ela resolveu fabricar a esquadria padronizada que, num pouco espaço de tempo, ela acabou descontinuando porque acabava tendo um conflito com os nossos clientes, mas realmente foi uma época que marcou muito para nós.
E por último, que foi a venda do Grupo Papais, que ela pertenceu ao Grupo Papais, o grupo multinacional Assa Abloy, em 2016, início de 2016, foi aí que foi a grande virada da chave, onde é um grupo bastante forte e tem um apetite muito grande por investimento. Foi realmente, e está nos apoiando nessa jornada aí, e a gente está bem feliz com o resultado. Vocês têm observado aí o que a gente disponibiliza no mercado. Abrangência nacional. A América Latina inteira, vai até o México, mais forte na América do Sul. E é isso aí. A gente está bem feliz e honrado aí de participar desse podcast com vocês aqui, fazer parte dessa história da Perfil desde o início e chegar aqui nesse momento bacana para contar um pouco dessa história aí. É verdade. Cadota, eu vou passar a bola para vocês aí, falar um pouquinho. Eu tô aqui como intermediador, mas você sabe que eu estava na fala do Vieira. Eu estava tentando pegar uma falha dele aqui para levantar uma bola, mas não. Eu estava tentando ver se ele falava acessório, mas ele falou componente. Porque eu já ia pegar, já ia. Porque a gente fabrica componente. Aprendi a lição. Mas ele aprendeu a lição. Obrigado, A gente brinca com isso e eu vou. O que você tem a falar, Carol? Pergunta para eles aí o que é componente e acessório. Joga essa bola aí, pica essa bola aí para eles. Hoje o mercado muito tem falado acessório, né? Mas a gente sabe, né? Nós como sistemistas, vocês também, que existe uma grande diferença entre componente e acessório. Perfeito. Né? Então, se puder falar, e vocês que é no ramo de vocês, do segmento. A gente costuma brincar e fazer algumas analogias com o mercado automotivo, né? Aí a gente fala, cara, o rádio num carro é um acessório. Apesar de ser quase integrado, quase difícil de você desassociar uma coisa da outra. Se você não tiver um rádio no seu carro, você chega do ponto A ao ponto B sem nenhum problema. O volante, a roda é um componente. Então, cara, a gente entende e acredita que os nossos produtos são tão essenciais para uma esquadria, para o bom desempenho, para a vedação, quanto o volante de um carro. Se você não usar uma caixa dreno de vedação adequada, se você aprendeu isso. Isso aí. Se você não usar os componentes certos, vamos pegar esse exemplo que a gente está aqui agora. A gente não poderia estar fazendo esse podcast nessa sala super bem vedada se a gente não tivesse com os componentes certos ali garantindo toda essa vedação. Então é componente, não é algo que a gente pode substituir, que a gente pode se dar o luxo de não usar. Então qual é o componente? Tem que na verdade a gente brincou assim porque ainda até pouco tempo atrás todo mundo falava acessório, né? Acessório para lá, acessório para cá. Vocês têm uma certa participação nessa mudança dessa virada de chave. Virar a chave do mindset da galera. Eu lembro que o próprio Alexandre, por várias vezes, comentando por aí, e às vezes até repreendendo certas pessoas, e de fato faz todo sentido, né? Não é um acessório, é realmente um componente. Acessório é algo que você não tem necessidade é indispensável, né? Perfeito. Isso aí. Assim, hoje no mercado, né, tem sido até aquela discussão entre linha e sistema, né, e puxando muito até para a experiência do usuário, né? Porque hoje não existe mais aquela questão da necessidade. A gente tenta despertar o desejo dos nossos clientes, né? Então, assim, a gente tenta, através do desenvolvimento de produtos, né, alumínio e também componentes, mostrar que realmente hoje não é só ter um produto para fechar um vão, é ter um produto para fechar um ambiente, para poder dormir bem, para poder ter uma noite de descanso, qualidade de vida. Então, assim, vocês também pensam nisso, né? Como que vocês trabalham nessa parte de desenvolvimento de produtos, pensando na experiência do usuário? Muito legal. Quer falar ou eu falo? Eu acho que é legal a gente comentar um pouco exatamente disso, do processo de desenvolvimento de novos produtos. Na Audinese a gente tem uma reunião que religiosamente acontece toda segunda-feira. Às 14 horas. Às 14 horas. Depois de amanhã vai ter, estaremos lá, faça chuva, faça Então não adianta ligar pro Vieira na segunda às 14 horas. Falando de desenvolvimento de novos produtos. Então como que funciona? É uma reunião interdisciplinar, tem gente lá de todas as áreas, do comercial, da produção, o Vieira de direção, eu de marketing, agregando ali os inputs que a gente recebe do mercado e pensando o que faz sentido para os nossos clientes, o que faz mais, o que faz menos, o que a gente vai priorizar ou não, exatamente nesse sentido que você está falando, de entregar novos produtos que resolvam dores, que resolvam os problemas que eles têm nesse sentido. Antes dessa fase, me permita falar, Marcelo, tem uma fase muito importante que é ouvir os nossos parceiros, ouvir o mercado, os nossos clientes, entendeu? É uma fase de captação. Captar os inputs. Os inputs para a gente
trazer para dentro de casa e converter em realidade. Tem um input não menos importante, que é as viagens que se faz internacionalmente. Você vê muitas tendências na Europa, até na própria Ásia, você vê muitas coisas. Estivemos na Veteco recentemente. Você acaba combinando convergendo essas ideias, essas necessidades de mercado com o que a gente vê das tendências nos mercados mais maduros e convertendo em realidade, entendeu? Então, mas quando a gente fala em converter em realidade, quando a gente fala de input, vocês antenados, e como não é algo acessório, é algo essencial, a gente fala de componente essencial, qual é o meeting, o que vocês realmente fazem para o mercado? Quais são os componentes essenciais? O que vocês transformam em input, a galera do marketing recebe de input? O que vocês fabricam, comercializam? Acho que é interessante a gente falar isso também, né? Acho que eu poderia falar de duas coisas. Uma são os produtos tradicionais, que a gente acaba criando modelos mais atuais, com design, através da tendência. Agora virou a onda dos produtos quadrados, né, que a gente chama de square. E não menos importante, como a gente vem falando o tempo inteiro, como a gente está comentando aqui, são os componentes que dão apelo térmico e acústico, que isso aí não tem volta, entendeu? E com o advento das normas, então cada vez mais as construtoras são mais exigentes, os consumidores finais são mais exigentes, e quem caminha por esse destino, por esse caminho, certamente vai entregar uma solução mais adequada para o mercado. São 36 anos de trajetória. Não, sua, né? 35, sua. Quase 36. O que vocês vendiam lá atrás é a mesma coisa que vende hoje? Boa pergunta. Sabe por quê? Porque tem muita... Assim, lógico que a gente está aqui no bate-papo, vocês me permitem. Hoje de manhã eu estava dando uma rodada aqui pela feira e tal. Eu vi muito disso, de coisas que de 30 anos atrás ainda a galera tá... Verdade. Eu estava vindo para cá e passando um filme na minha cabeça. Com certeza você se depara aí com janela dos anos 70, dos anos 80. Você vê lá, cara, não tinha nada, não tinha uma vedação nenhuma, não tinha um dreno, não tinha nada, era simplesmente... As linhas, né? As famosas linhas, né? As primeiras linhas que surgiram, tinham sistemas, sistema 1, 2 e 3, depois veio módulo prático. Eu tô pegando já uma... não é da minha época, não. Nem da nossa. Depois, a linha Suprema, quando surgiu, foi uma baita inovação. A Udinese foi convidada pela Alcan, que desenvolveu a linha Suprema. Mas naquela época ainda não tinha muito essa preocupação térmica e acústica das esquadrias, entendeu? Então, hoje em dia, você vê se a gente der uma volta aqui na feira, você vê muito dos fabricantes, muito dos sistemistas, muito dos fabricantes de componente também, tudo preocupado com produto de alta performance. Verdade. Então, isso é bom para o mercado brasileiro, que eleva um pouco o padrão e cria-se uma barreira de entrada para quem não tiver qualificado a entrar nesse mercado. É verdade. Falar um pouquinho, Cadota, sobre desafio e oportunidade. É verdade. Hoje, no nosso mercado, né, a gente tem atuado muito, né, com esse desafio de atender as tendências, né, da arquitetura. Hoje, o minimalismo tem sido muito presente, né, e para vocês deve ser um grande desafio também poder alinhar a estética com a funcionalidade. Né? Porque da esquadria, do componente, com o minimalismo não é só funcionar, tem que funcionar e tem que ser bonito, né? Então tem que agir conforme as tendências. Então a gente pensa muito nisso, a gente desenvolve alumínio, desenvolve superfície, mas precisa ter componentes que combinem, né, com o sistema, com a solução. Como que vocês fazem esse trabalho pensando no conjunto, no sistema, sabe? Cara, não é fácil. Acho que o Marcelo pode estar mais preparado para responder essa aí, mas não é uma missão tão simples, não. Não é simples porque é justamente isso, né? A gente precisa fazer casar dentro das medidas já pensadas por vocês ali dos perfis, os componentes para dar o travamento, a vedação, enfim. Mas eu acho que um exemplo de sucesso que a gente tá, inclusive, aqui lançando na feira, que tem tudo a ver com isso, é a maçaneta que, coincidência ou não, a gente está chamando de minimalista. Maçaneta Minimalista One. Então é uma maçaneta cremona, que a gente, inclusive, trouxe vários inputs de design vistos na Europa, que é uma maçaneta que ela é sem base.
Então, a base de fixação que tem em 99% das maçanetas Cremona do mercado, a gente conseguiu chegar em algumas soluções que essa base simplesmente não existe, ela fica oculta. Então, todo o mecanismo está embutido no perfil, embutido na própria maçaneta. Então, o cliente, seja o fabricante de esquadria ou o consumidor final que está comprando uma esquadria para a casa dele, recebe um produto final muito mais clean, muito mais alinhado e também muito mais atual, né? Legal, eu me lembro assim que quando a gente começou lá na Perfil, faço esse ano agora em novembro, faço 19 anos de empresa. Quando a gente começou a desenvolver lá as nossas linhas, que depois passou a ser sistema. Quando virou sistema? Quando? Então, eu vou falar sobre isso. Eu acho que a gente é a cadeia toda, né? O cara do perfil, que é a gente, o fabricante, o componente, o acessório, o vidro, o estampo, cada um ia para uma direção. E eu acho assim, talvez eu até me atreva a dizer, mas talvez eu me atreva a dizer que a Perfil talvez foi o primeiro do mercado a tentar chamar todo mundo para uma mesa. E aí quando você falou, porque a gente encaixa o componente no desenho deles. Antigamente vocês tinham que se virar. É isso aí. E aí o resultado final é pobre. É pobre. Eu lembro assim, claramente, quando a gente começou o desenvolvimento da Croma, estávamos eu, Galina, meu professor, tá ali agora. Me abandonou. Fumacinha. Estávamos eu, André Galina e o Alexandre, nosso diretor, sabiamente, né, inteligentíssimo, pediu para chamar o cara da matriz escardial também, que tá ali. Aí foi o cara do estampo, olha isso. Aí, de repente, quando a gente viu, tinha 2 fabricantes de esquadria na mesma mesa. Eu lembro de estava no Espírito Santo. A Style, e tinha o cara da Bahia também que estava visitando a gente. Então, a gente passou 3 dias numa mesa no Espírito Santo lá. O cara da ferramentaria da Perfil, a Audinese, aí tinha a matriz cardial, porque não adianta eu só passar o desenho e falar Audinese, se vira. Isso, eu acho que a Perfil foi a grande percussora disso. Verdade. Vocês veem que isso agregou, ajudou? Demais. E é o caminho... Cada um procurava o seu caminho, né? Cada um ia pro seu lado, né? Fisicamente a gente tá um pouco distante. Perfil de Udinese tá, sei lá, 700, 800 quilômetros. E aí, pouquinho mais. Mas hoje, com a tecnologia, a gente acaba discutindo assuntos técnicos de uma velocidade muito grande. Mas eu acho que a gente tem que intensificar mais esse tipo de desenvolvimento de produto, do fabricante com o sistemista e com o fabricante de esquadria, com o fabricante de ferramentas. Cara, quando a gente faz isso, é sucesso, o né? resultado final é muito bom. É verdade. Você vê hoje, Croma é um sucesso total. Eu estou do lado de fora, mas eu arrisco dizer que é o sistema de vocês que mais vende hoje. A gente inverteu isso. Antes era o Ecoline, e nos últimos 3 anos, todas as ações de marketing, né, Cadota? Tudo a gente inverteu. A gente vê muitos fabricantes falando que usa, tá migrando, ainda está numa fase de transição. Que é quem usa Gold, que é um apelo térmico e acústico, um produto melhor, certamente vai migrar para a Croma. E é legal esse bate-papo, né? Porque o público consegue entender a complexidade que é você trabalhar com uma esquadria de alumínio. Tem muitas coisas por trás, tem muito desenvolvimento. São muitos atores, tem muita tecnologia envolvida, muita inovação. É muito mais fácil. Componente é moleza, Cadota. O pessoal quer atingir ali mais de 30 decibéis, mas tem que pensar, tem todo um desenvolvimento por trás, né? Para pensar ali no componente, nas guarnições, nas escovas. Então, assim, o sistema Croma hoje é nosso carro-chefe, né? Um sistema que muitas opções, é muito versátil, né? Mas isso tudo também graças aos componentes que também tiveram uma baita um baita trabalho de desenvolvimento, pensando, né? Como que seria a vedação, né? Todos os detalhes. Mas houve muitos inputs do vosso lado também. Que o Ronaldo acabou de falar, não foi só foi a engenharia da Udinese que pensou lá, entendeu? Então... foi os times estão muito mais integrados. Isso é legal, né? Eu acho que isso também é a parceria, né? A parceria duradoura que tem entre a Perfil e a Udinese, que a gente tem feito muitos trabalhos de desenvolvimento juntos, né? Que é isso que o Ronaldo falou, né? Sem dúvida. E hoje, assim, quando a gente fala um pouquinho de inovação e tecnologia, a minha esposa saiu do Espírito Santo, tá aqui visitando a feira, né? Ela veio com meus filhos.
Ontem minha esposa olhou aquela porta ali de vocês e falou assim, amor, você se vira. Quero uma porta daquela na minha casa. Não dá altura, minha casa é piquitinha. Vou fazer uma lá em casa. Gostei, eu vou querer uma porta daquela na minha casa. Minha esposa olhou, não entende nada de esquadria, né? Usuário, como usuário. Chama atenção. Chama atenção. E a Perfil precisa... Esse é um projeto... Então, vamos falar sobre inovação um pouquinho. Uhum. O que é o Udinese, o que vocês têm feito lá nessas reuniões de segunda-feira, 4h30, que eu não vou ligar mais para vocês. Acaba que hora, só para me entender? Lá estamos às 5? Às 4h30. Às 2 horas. Depende deixa agendar. Se o pau estiver quebrando lá de deixa. O que vocês conversam ali? Eu sei que tem coisas que são sigilosas, mas o que vocês acham que vocês estão preparando de inovação para frente aí? Galera do marketing, comercial puxa, né, Vieira? A gente vai empurrando os caras. Né? Exato. Fala aí, Marcelo. Olha, eu acho que a gente pode dar alguns spoilers aqui. Alguns deles já estão aqui na feira. Essa porta é um exemplo. Que porta que é essa? Fala aí. Essa é uma porta de ACM. Foi fabricada pelos nossos amigos da Prime Door, lá de São Luís do Maranhão. Com estrutura de alumínio. Estrutura de alumínio, fizeram um trabalho excepcional. Precisa ser. E quais inovações da Udinese que tem ali? Então, o motor que fica 100% embutido no perfil. Então, a gente sabe que quando a gente está falando de arquitetura, quando a gente está falando de arquitetura, interferência visual na porta, na esquadria, é um problema. Então, esse motor fica totalmente embutido no perfil. Então, a interferência na estética da porta é zero. Isso é uma inovação muito legal que a gente trouxe. E a parte de fechadura, tanto mecânica, com vários e vários pontos de travamento, e solenoide também, que aqui no nosso caso está integrado com o leitor facial. E aí até pegando... A cereja do bolo fala do leitor facial. Leitor facial. Um IP de 65. Da Control ID, que é uma das empresas do grupo Assablote, que depois a gente pode até explorar um pouco dessa vantagem que a gente tem. Mas é só para pessoa bonita? Ou... Não, feio também serve. Ele tem a função para os feios. Ele reconhece. Então quer dizer que o cliente chega na porta, ele já reconhece, fala, e abre a porta. E abre a porta automaticamente, você não precisa encostar em nada. Se acabar a energia, Marcelo? Se acabar a energia, você consegue empurrar a porta manualmente. Tem uma bateria, alguma coisa, algum outro tipo de... O sistema de solenoide, você tem falha aberta, né? Falha aberta e falha fechada. Existe duas versões. Existe duas versões. Se acaba a energia... Você tem outra possibilidade de abertura. O que se recomenda... E de abrir, entendeu? O que se recomenda para esse tipo de caso é fazer uma instalação com algum tipo de no-break na obra. Na obra. Né, E vocês acham que o mercado está indo, assim, que tipo de inovação aí que pode estar vindo mais aí? A gente tem visto muita... A gente esteve na Veteco lá, né? Muita automação. Muita automação. Vocês acham que chega no Brasil isso, Vieira? Cara, você que tá lá fora direto, lá com a chinesada, lá com os caras. A chinesada é boa, mas a inovação em termos de tecnologia aí é uma coisa que não para, entendeu? E agora com o advento dessas speakers aí que chamam, que é Alexa e Google Home, pra você abrir e fechar a janela, com essa motorização comando de voz, eu acho que é um caminho sem volta, entendeu? Integração de automação, até por questões de segurança, entendeu? Vocês têm uma ideia quando vocês aumentaram a venda de motor pelo acionamento manual da Persiana nos últimos anos? Eu acho que dobrou? Eu acho que antigamente eram uns 20%. De cada 1.000 janelas, não, 200... Era 20% há uns 10 anos, uns 5 anos atrás, uns 20% era motorizado. E agora? 50, meio a meio. Olha só. E eu acho que não vai demorar muito tempo. Inclusive, para falar de inovação, pegando o gancho aí, a gente está em vias de mudar os espelhos do recolhedor que eram de polímero. E a gente, mesmo tendo uma percepção muito grande que o motor está tomando uma proporção, a gente está elevando o padrão e está substituindo os espelhos de plástico por metal para permitir que você pinte na cor da esquadria, até porque é uma peça significativa dentro do contexto de uma esquadria. Então não faz sentido você colocar aquela peça inteira lá de plástico, então a gente está lançando de metal, mesmo admitindo que o motor vai tomar uma proporção muito grande e possivelmente a gente deixa. Então não é uma tendência, já é uma realidade. Já é uma realidade. Né? E aí agora o desafio é criar outras soluções para outras tipologias. A de giro a gente já tem, a de maxiar a gente já tem também. De correr, tem alguns que fazem, tem inclusive exposição aqui na feira, mas ainda eu acho que não se embrionário. É embrionário, não se chegou no nível de beleza. De multiplicação de venda. Exato, porque todo mundo sabe que as esquadrias sob medida é o que
carrega o volume no mercado. Então, ter produtos que se adequem a essas diversas medidas é o desafio. Já tem gente que faz e esse é por onde a gente vai trilhar daqui para frente, entendeu? Uma questão também de desenvolvimento também é a questão das normas, né? Que hoje em dia a questão de acessibilidade, as integrações, né, com o ambiente, né? Então, como que tem sido esse trabalho em conjunto aí nessa parte de desenvolvimento de produtos, né, conforme as tendências aí nessa parte em relação às normas também? Como que vocês têm trabalhado aí? O pessoal lá da Audinese eles são fissurados nessa questão de norma, né? Importantíssimo, né? Muito. Então, assim, o pessoal, a gente tem um laboratório dentro da Audinese, então para garantir que todos os produtos que a gente fabrica lá dentro estejam conforme todas as normas. O pessoal está direto nos laboratórios acreditados aí como o ITEC e tudo mais, também fazendo a validação dos produtos. Então eu acho que isso é uma questão de não dá para ser diferente. Mas tem norma para componente? Sim. Tem? Eu sei que tem, mas eu só tô aqui. Essa pergunta. Tem alguns que não sabem que tem, né? Assim como no alumínio também, na esquadria. E aí a conta vem pesada. Legal. Sim, legal. Bacana. E quando a gente fala assim em desenvolver, eu sempre gosto de usar uma expressão que é a 4 mãos, né? Sim. Que é desenvolver em conjunto e tal. E o mercado hoje, assim, eu costumo dizer, bem-vindo à era dos clientes eternamente insatisfeitos. Porque o mercado está mais exigente. Você tem a comodidade hoje. Então, assim, quando a gente fala de insatisfação, não é porque... É positivo. É positivo, faz a gente sair da letargia, do sono. Eu pegaria um gancho aqui. Você me fez mudar uma série de coisas. Você sabe do que eu tô falando. E ontem eu te mandei um vídeo, entendeu? Foi. Então, assim, o mercado está muito exigente, né? E eu acho que esse trabalhar em conjunto a 4 mãos, isso o mercado todo ganha, a cadeia toda ganha. Faz né? diferença. Faz diferença, né? Porque vocês não estão olhando só para o umbigo de vocês, estão olhando para algo em comum. E quais são os benefícios que vocês acham nessa sinergia, isso que o Cadota falou? Porque assim, você percebe, o Cadota falou um pouquinho sobre inovação, sobre norma. Olha só quanto spoiler a gente está lançando aqui. E aí a gente faz a 4 mãos, necessidade de mercado, mercado exigente. Assim, tem uma resultante. O primeiro ponto que eu vejo, quem ganha em cima de tudo isso aí é o consumidor final. É o consumidor final. É o primeiro da cadeia, ele atender às necessidades dele e que ele perceba o valor. E segundo, que a gente comece a se diferenciar de uma gama de fabricantes de componentes ou de perfis e passa a ocupar e nós também podemos adicionar valor a esse produto e ter um pouco mais de robustez aí no que tange a investimento, a liberar resultados para que você possa investir em tecnologia, investir em novos produtos, investir nas pessoas. Investimento. E é isso que vai. Quando você vê setores que pensam o contrário, eu tenho na minha imaginação, eu não vou falar por questões éticas, né? Que pensa o contrário, cada vez mais empobreceu os componentes, empobreceu o sistema, se é que eles chamam aquilo de sistema. Então, no final, todo mundo perde. Perde o consumidor final, perde os fabricantes, todo mundo fica pobre e a situação não se resolve e o fim da história é triste, entendeu? A gente tem até um grande desafio, né? A gente como marketing, né? Do público entender a diferença entre preço e valor. Né? Se puder falar um pouquinho aí, né? Esse assunto é muito importante para o público entender, o mercado entender a importância do valor em relação aos produtos da gente. Até mesmo né? porque a grande maioria dos componentes deles não ficam aparentes. Exatamente. Fica escondido dentro da esquadria. Você pega um sistema Sofia como esse aqui, se eu abrir aqui, ó, vocês vão... Não vê nada. Olha o barulho, ó. Você só vê uma... Olha só. Tá dando para captar o barulho? Olha isso. Aqui tem um perfil, tem um sistema da Sofia. De repente, quando a gente fecha, lacra tudo. Ninguém tá vendo o que tem aqui por Só dentro. tô vendo a maçaneta. Como é que é isso que o Cadota perguntou? Como é que vocês conseguem? É difícil, é um desafio. É um desafio. Então tem muito sangue, suor e lágrimas aí da nossa equipe Suor e lágrimas, chefe. de treinamento para difundir mesmo a informação nos mínimos detalhes do que precisa ter ali dentro de cada um dos sistemas para fazer isso aqui que a gente está vendo acontecer em termos de vedação. E o que você falou de preço e valor, isso também é algo que a gente sente no dia a dia, né? Eu também sou um dos responsáveis pela parte de formação de preço de venda dentro da Audinese. Então, eu costumo dizer para o pessoal que o preço mais alto, ele sempre vai ser uma desvantagem. Pô, então por que a Audinese
tem um preço posicionado um pouquinho acima dos nossos concorrentes. Porque a gente tem uma série de outras vantagens, como a qualidade, como uma equipe comercial por trás, como uma equipe de assistência, o serviço, que suportam isso. Então, que é exatamente igual o planejamento estratégico da Perfil. Exatamente. A gente está bem alinhado, né? Bem alinhado. Exatamente. E é legal quando a gente fala assim um pouquinho sobre essa parceria. Eu nem sei nem como começou, mas eu sei que foi... Eu tenho uma vaga lembrança de que tudo começou. Eu acho que existia um interesse bilateral da Perfil em vender sistemas, né? Naquela época era linhas, né? Linhas. E a Udinese, sempre com o objetivo de apoiar as empresas que tomavam iniciativa nesse aspecto. E aí, sem puxa-saquismo nenhum, você me conhece, sabe que eu não preciso disso. Se tem um cara que não puxa saco, eu vi. Existia uma equipe de vocês muito fácil de se lidar, fácil de jogar o jogo. E aí esse casamento deu certo. Era percebido pela Perfil que a Udinese podia ajudar na ponta, até pela expansão da nossa área comercial, pela gama de produtos já existente. Uma empresa de hoje, com 58 anos. Então, eu acho que teve o interesse dos dois lados e o resultado está aí, ó. Uma Perfil, uma gigante. Se não é a número 1 no mercado nacional, tá. Não, ainda tem muito chão pela frente ainda. Mas vocês assim, vêm fazendo um trabalho direito, né? Como uma vez escutei do meu pai também falou, trabalhar dá trabalho, né? Não é fácil, não. E a gente conta aí com essa parceria com a Udinese, com vocês, né? Pra gente, sempre que a gente tá nas nossas reuniões lá de estratégia, de lançamento de produto, alguma coisa, a gente sempre foca primeiro, né, em chamar vocês para um diálogo, para a gente tentar conversar e tudo mais. A gente percebe que isso é muito legal, fica saudável, né? Leve, fica leve. Tem as nossas desavenças. Isso é normal. Todo casamento tem, né? É bacana. E assim, a gente olha para um futuro, assim, eu já fiquei mais preocupado com o futuro das esquadrias. Hoje eu me sinto mais confortável para dizer que realmente a Perfil está preparada para um futuro que emerge. E como vocês veem isso? Qual a participação da Udinese nesse futuro que está vindo de automação, ou de exigência? E aonde que a gente pode dar um feedback para a gente do lado de cá? Onde que a gente pode melhorar para acompanhar isso? Cara, eu acho que a gente tem que trabalhar como formiguinha. Eu sempre digo, né, que tudo começa com uma base bem sólida. Eu acho que os nossos sistemas merecem ainda um pouco de ajustes. Eu acho que é a primeira fase. E a segunda fase é ficar de olho nas tendências nacionais e internacionais, seja de automação, seja de tendências de componente minimalismo, com a onda dos minimalismos aí. Daqui a pouco vai surgir outras ondas aí. E a Udinese não mede esforço para isso, cara. A gente tem a felicidade de trabalhar num grupo forte, que tem um apetite por investimento, e os nossos líderes, os meus superiores, me apoiam muito. Desde que a gente prova a viabilidade dos projetos, não é negado recurso, e a gente está aí, uma velocidade muito grande. Hoje a Udinese é notada no mercado, vocês têm visto o volume de desenvolvimento de produto que ela vem provendo e disponibilizando para os nossos parceiros, clientes e a cadeia inteira é gigante, e não vai parar por aí não, cara. Então a gente está com bastante apetite, a equipe aí engajada. Pô, estamos bem felizes aí de estar aqui nesse sobre esse desenvolvimento de produto e essa velocidade. É muito legal falar que a Sabloy é uma empresa enorme mundialmente falando, tem mais de 400 empresas aí ao redor do mundo, então a gente tem a felicidade de participar desse grupo e a facilidade de pegar soluções já desenvolvidas em outros mercados e trazer para o Brasil de uma forma muito rápida. Tropicalizar. Então a gente tem a sorte de ter essa vantagem de frente aos nossos concorrentes. Competência, vai. Eu vi uma vez uma frase numa placa, numa fábrica, que falou assim: eu acredito muito na sorte. E tenho visto que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Não falha nunca, né? Não falha. Esse slogan é muito legal. É verdade. Fica atento às oportunidades também. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? Muito rápido. Eu acho que ficaríamos falando o dia inteiro aqui. Muito bom. Eu costumo dizer que o Vieira
é o ministro do Supremo Tribunal Vai me chamar de Alexandre. dos componentes no Brasil. A patente aqui é alta, né? Tem verdade. aquelas listrinhas assim na camisa. E mesmo assim, Que honra. com humildade, Que a honra, maneira cara. que você gerencia esse grupo todo. Que isso aí, que Deus continue te abençoando, te usando aí. Obrigado, muito obrigado. Toda a sua equipe maravilhosa. A gente se sente muito honrado de estar participando desse podcast aí com a Perfil, uma empresa que vocês para nós, como diz o Alexandre, falou, é uma irmandade, apesar de, como você disse, das desavenças, eventualmente, faz parte, como todo negócio. Respeito acima de tudo. Exato, e a gente continua seguindo em frente aí e apoiando vocês, e vocês nos apoiando também. Espero que a gente possa contar com essa união aí por muitos e muitos anos aí. Legal. Antes de encerrarmos, então, eu vou... Posso tirar seu celular aí, por favor, Vieira? Primeiro dizer que aqui a gente tem o copo da Perfil com as cores e as cores da bandeira do Espírito Santo. Né? Muito legal. Presenteamos assim, eu vou fazer esse ato nesse momento, Joia. para cada um. Obrigado. E eu vou deixar aqui, até como respeito e homenagem ao meu amigo Rodrigo Cadota, Opa. vou deixá-lo entregar essa pequena homenagem para vocês. Aqui, meus amigos, desenvolvemos uma escultura de uma designer renomada no Espírito Santo com o nome Perfil Cash. Olha que legal. Para vocês aqui. Olha só que lindo, cara. Cash aqui para vocês. Presente da Leia, Perfil pra Cadota, vocês. Muito pra legal. eles, poxa. Vamos lá. Agradecemos sua valiosa participação no Perfil Cast, o podcast da Perfil, gravado durante a FESCO 2024. Sua presença e contribuição enriqueceram nossa conversa e fortaleceram o compartilhamento de ideias e inovações. É isso aí. Obrigado, amigos. É isso aí. Valeu. Acho que resumiu bem Obrigado, o que obrigado. foi esse papo.